Então, a gente fala que as pronúncias em inglês não têm sentido porque a gente não sabe a junção das palavras. A gente não conhece a história, né? Como que essas palavras foram formadas. Por isso, eu tenho o quê? Pronunciation logic. Matemática tem lógica, física tem lógica, química tem lógica. Então, inglês tem lógica, português também tem lógica. Então, por isso, eu escolhi de deixar esse nome, Pronunciation Logic. Eu sou Pronunciation Logic, the logic of pronouncing difficult words, a lógica de pronunciar palavras difíceis. Ok, nesse tempo eu vou dar definition of pronunciation, definition of words, definição da pronunciation, definição das palavras, and word formation. Word formation is how the words are formed. How the words are formed. Como as palavras são formadas. Então, qual que é? So, what is the main objective? The main objective is to improve pronunciation skills and word reflection. O objetivo desse webinar é o quê? Para poder melhorar a habilidade de pronúncia de vocês e vocês conseguem refletir nas palavras. Quando eu digo para refletir, eu estou dizendo que antes de você pronunciar a palavra, vocês conseguem, né, refletir nas palavras. Como que vai ser essa palavra? Como que é a junção? Como que é antes de, né, pronunciar as palavras? Então, a partir de hoje, eu tenho certeza, depois desse webinar, vocês vão começar a olhar as palavras de uma maneira diferente. Vocês vão começar a pensar como que essa palavra foi formada, qual que é a origem dessa palavra. Vocês vão começar a olhar as palavras de uma maneira diferente. Começando. What a pronunciation? O que é pronunciation? The way we say words. The way we say words. Uma maneira que a gente fala as palavras. So this is a simple definition. The way we say words. Another definition, outra definição, the way we speak some words. The way we speak some words. A maneira que a gente fala algumas palavras. Outra definição é que the act in which we speak language. Então, the act in which we speak language. Uma maneira que a gente fala uma língua. So, without pronunciation, no language. Without pronunciation, no language. Sem pronúncia, não há língua. Without pronunciation, no language. Your pronunciation determines the way you speak a language. A sua pronúncia determina de jeito a maneira que você fala uma língua. So pronunciation is very, very important. You can have the best grammar. Você pode ter jeito de uma ela gramatical. Você consegue fazer a estrutura gramática muito legal, muito boa. But if you don't know how to pronounce well, your English is not good. Se você não sabe pronunciar as palavras certinho, a sua fala, as pessoas não vão conseguir comunicar com você. People will have difficulty to communicate with you. So your pronunciation is very, very important. Eu vou até falar vem da minha cabeça agora. Eu vou até falar um acontecimento que aconteceu comigo. Eu fui numa palestra, certo? E um coreano foi dar palestra o coreano era o palestrante. Então, a pronúncia, do jeito que o cara pronuncia as palavras, estava muito ruim, a gente não conseguia entender ele. Mesmo que a estrutura gramatical é boa, certo, está tudo certinho, a gente não conseguiu entender, porque a sua pronúncia que determina o jeito que você fala. So, your pronunciation is very, very important. Só como que eu disse, your pronunciation, how well you speak a language. Então, se você pronunciar certo, ele mostra que você domina aquela língua. It is how well you speak a language. What are words? O que são as palavras? A unit of language, uma unidade de uma língua. A combination of sound that has meaning. A combination of sound that has meaning. Uma combinação de som que faz sentido. Então, eu estou conversando com você, dando palestra, meus sons têm que fazer sentido, ok? It's a combination of sound that has meaning.
And combination of letters that has meaning, ok? Como que são as palavras são formadas? Então, eles combinam cada letras junto para formar um sentido, para ter um sentido. A combination of letters that has meaning. Essas definições, tanto para pronúncia quanto para words, para as palavras, ele funciona para qualquer língua. Então, vocês podem usar essas definições para definir pronunciation em qualquer língua, a definição do words, ok? Words communicate meaning. Através da palavra, a gente comunica para outras pessoas, a gente faz um sentido, né? And pronunciation of words, how word gives communication meaning. Então, através de pronunciation e as palavras, o que faz, a gente consegue comunicar bem. So, pronunciation of words, how word gives communication meanings. Word formations. Como que as palavras são formadas? Lembra que eu disse no início dessa palestra? É o que? A gente não sabe pronunciar as palavras porque a gente não sabe como essas palavras foram formadas. Então, hoje a gente vai saber. Mas hoje eu não vou falar todo como que são as palavras foram formadas, mas eu vou falar sobre os importantes. Ok, creating from the scratch. Creating from the scratch. Tem algumas palavras que foram criadas nisso, né? Do nada. So, unrelated to any word, eles são relacionados, não são relacionados com qualquer palavra. Por exemplo dessas palavras são o quê? Que são criados de início, sem nada, não são relacionados com nenhuma palavra. We have dogs, bad, freak, slang, falso. So, they are inexplicable. Não tem como a gente ver explicar. Por que dog, bad, freak, slang, falso? A gente não consegue explicar, então, porque foram criados do nada, from the scratch. Ok? By adoption or borrowing. Então, tem algumas palavras em inglês que foram adotadas de outras línguas. Adoption or borrowing from Vikings, Normal, French, Italian. Example, soft, glamour, quiet, gentle, grammar, salary, sausage, etc. Então, essas palavras foram adotadas. Então, se eu quiser pronunciar essas palavras, por exemplo, sal, glamour, quiet, gentle, grammar, salary, sausage, tem que conhecer um pouquinho do French e Italian, ok? Norman tem palavras que foram formadas de Norman, Arabic, Spain, or from Spanish, ok? Outra que é bem importante é by adding prefixes and suffixes. For example, we have come, gone, ex, inter, pre, pro, re, sub, how, ans, meant, ness, sheep, shun, at, ed, okay? So these are words that are formed from prefixes and suffixes. So very soon, daqui a pouco, I'm going to definir what are prefixes and what are suffixes. So, by combining existing words, então, combinando palavras que já existiu. Então, uma palavra que já existiu com outra palavra para formar uma palavra. Então, combining of existing words. So, by adding prefixes and suffixes. What are prefixes? Prefixes are a letter or a group of letters added to the beginning of a word to make a new word with a different meaning. Uma palavra, grupo de uma letra, um grupo de letras que foi adicionado no início de uma palavra que gera outro significado. Então, for example, we have comfort. Come. Okay. So we have this word. Okay. 1 minute. So we have this word come. Então, this is a prefix, porque ele é adicionado no início da palavra. Come. Então, toda vez que eu ver uma palavra com C-O-M, que é come, eu já sei que eu vou pronunciar com come. Se você quiser, você pode pronunciar junto comigo, tá, gente? Pode pronunciar junto comigo, desde que o microfone tá mudo. So, come. Essa aí é a phonetic representation. É a apresentação fonética dele. Come.
So, toda palavra que começa com C-O-M, eu vou pronunciar what? Come. Come forth. Come forth. Come. Eu tenho compact. Compact. Então, é muito importante a gente pronunciar a palavra, a gente tem que saber a apresentação fonética dele. Então, compact. Então, eu já sei que todas as palavras que começam com C-O-M, eu vou pronunciar como compact. Ok? Combine. Combine. So, comfort, compact, combine. Ok? Another one, outro prefix que a gente está adicionando no início da palavra. Então, vocês estão vendo que são duas palavras. Eu tenho come e tenho forth. Eu tenho come e tenho pact. Eu tenho come e tenho bind. E o outro aqui, eu tenho come, eu tenho beans. So, essa aí é a apresentação fonética dele, que é o quê? Convince. A primeira é come. Okay? We got what? Come. And this we have what? Convince. You see? Convince. Conflicts. Okay? Conflicts. Okay, we have C-O-N-F-L-I-C-T. Aqui é C, tá, gente? Conflict. We have what? Contact. Contact. Então, refletindo essa palavra, a gente já sabe. Toda vez que eu vi uma palavra com C-O-M, que é o quê? Quando uma palavra começa com C-O-M, é um prefix, que eu vou pronunciar com come. E toda vez que eu vejo uma palavra que começa com C-O-M, é um prefix, que eu vou pronunciar com con. Ok? So, essas palavras são os quê? Prefix, porque comecei no início das palavras. Continuando. Tem outra palavra também, pride. Ok? Pride. So we have previous. We have previous. Okay? So the British English we're going to hear previous. American English we're going to hear previous. So either you say os dois, previous or previous is the same. So o prefix dessa palavra é pre. Você viu a apresentação fonética dele? Ok? So we have previous. Ok? As we can see, we have what? Previous. Preview. Premature. Previous. Preview. Premature. Previous. Preview. Premature. Significa o quê? Toda vez que eu ouvir uma palavra que começa com P-R-E, eu vou pronunciar aquela palavra começando com previous, preview, premature. Ok? A gente tem outra palavra, outro prefix, que é re. Ok? Re. For example, respond. Ok? In British English, we have respond. In American English, we have respond. Okay, respond, re. Okay, so you can say respond or you can say respond. Okay, so we have what? Respond, and we have review, and we have redo. Okay, respond, review, redo. Então, refletindo com essa palavra, eu já sei que toda vez que eu tenho um prefix, ok? Que começa com R-E, eu já sei como que pronuncia. Eu vou começar com re. Seja que você quer usar British English, ok, que re, American English com re. Respond, review, redo. Ok? Now, let's talk about the suffix. Lembrando que suffix é the smallest unit of language added at the end of the word. Ok? Essas palavras que são adicionando na última da frase, ok? So let's see some prefixes. Ok, these are suffixes. Ok, o que eu fiz? Eu juntei prefix junto com o que? Suffix. Prefix, a gente já sabe,
que começa no início da palavra. Ok? 1 minute. Ok. So tenho aqui, por exemplo, o suffix dessa palavra sheep. Sheep. So we have what? Sheep. Esse aí é até legal. Então, ele é pronunciado de jeito que é certo. Sheep. Sheep. Então, a gente já sabe. Olha como que é fácil. Lembra que a gente fez o prefix, que é re. Então, nós temos relationship. Relationship. Então, eu tenho o quê? Relation, ok? Ship. Relationship. Relationship. Agora, vocês estão entendendo? Dá para refletir bem como que são pronunciadas as palavras? Como que é a formação da palavra? Então, aqui, como que eu formulei a palavra? Eu formulei a palavra com suffix, que é com prefix, desculpa, início da palavra, e eu formulei a palavra também com suffix, que é o final da palavra, relationship. Se eu já sei como que pronuncia o prefix, eu já vou saber como que pronuncia o quê? O suffix também, relationship. Aqui também nós temos o quê? Sponsorship. 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 Nós temos aqui também spaceship. 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 Ok? Relationship, sponsorship, spaceship. Which is very good. Tem outro também do suffix. Nós somos Sean. Sean. Os alunos têm bastante dúvida aqui. Sean. Sean. Ok? Os alunos pronunciam às vezes John. John. So it is Sean. Por exemplo, relation. Olha como que é legal. A gente tem até que tirar um lê aqui, ok? Você viu? A fonética apresentação dele é lê aqui, que repetiu aqui. Relation. Lembrando que a gente tem aqui que é o prefix. Então, outro jeito de novo, eu juntei o prefix junto com o suffix, ok? E a mesma coisa, relation. Relation. Outro, competition. Competition. Ok? São apresentados assim, competition. 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 Outro aqui, conjunction. Conjunction. Repetindo, relationship, sponsorship, spaceship, relation, competition, conjunction. Ok, so let's continue. Continuando aqui. So nós temos o quê? Lembrar no início, as palavras em inglês foram formadas como? Combinando palavras que já existem. Que já existe já, ok? Como são essas palavras? Vou te mostrar. Nós temos dois tipos de palavra, né? Dois jeitos de combinar as palavras, ok? Nossa, deixa eu só limpar aqui. Então, nós temos duas maneiras de fazer uma combinação de uma palavra. Nós temos close compound words. Close compound words are formed when two unique words are joined together. They don't have space between them. Então, a gente junta as palavras. They don't have space between them. Não tem nem espaço. Por exemplo, cannot. Então, foi uma palavra can com not. Não tem espaço. Cannot. We have what? Fireworks. Fire junto com words. Fireworks. Elsewhere. Else junto com where. Together. To junto com gather. Together.
Nós temos crossword. Cross junto com word. So it becomes what? Crossword. Basketball. Basket junto com ball. We have what? Basketball. Ok. Foot junto com ball. So we have what? Football. Ok. Anybody, which is any junto com body. Anybody. Skate junto com board. Skate é uma palavra, outra é board. So virou o quê? Skateboard. Everything, everything, ok? Junto com every, junto com thing. So everything. Schoolhouse. So juntou school junto com house. Schoolhouse. We have word fireflies. Fireflies. Inside. Inside. Todas essas palavras, por exemplo, can existe, não também existe. Pero cannot, fireworks, elsewhere, together, crossword, basketball, football, anybody, skateboard, everything, schoolhouse, fireflies, inside. Ok? Um outro jeito que a gente tem também de combinar, né, de juntar as palavras para virar uma única palavra. Lembrando que a gente tem uma primeira que é close compound words, que não tem espaço entre as palavras. E também nós temos oh, sorry, deixa eu voltar aqui. Oh my God, meu open compound word sumiu. E nós temos outro também que é open compound words. E eu vou juntar quando eu vou mandar esse slide para vocês. Já vou colocar para vocês. Open compound words. Tem outras palavras difíceis que eu acho que os alunos têm dificuldade de pronunciar. Eles falam o quê? Exemplo, essa palavra, fala eu já vi um aluno falar mesure, cossure, tressure, plessure. Não. Então, essa palavra foi juntar, ok? Vocês vão ver aqui. Jar. Aqui, significa o quê? Jar. S-U-R-E. Jar. 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 Por isso nós temos que measure. Então, toda vez que eu ouvir uma palavra do final que termina com S-U-R-E, é pronúncia como jar. Então, não tem como, quando eu vejo uma palavra com jar, não tem como eu começar a pronunciar measure, closure, tressure, porque eu já sei que a última palavra é jar. Só vou falar o quê? Measure, closure, treasure, and what? Pleasure. Jar. Ok. Continuando. Agora eu vou dar uma dica. Como, José? Porque tem milhões de palavras, muita coisa. Eu tenho certeza que até agora vocês já sabem como as palavras foram formadas. Você já sabe como que eu vou refletir antes de pronunciar as palavras. Ok? E como que eu vou melhorar a minha pronúncia? Então, a ideia que eu tenho para você melhorar a sua pronúncia é listen to the words. So, quando você assiste seu filme, você ouve movies, TV shows, series, jornal, news. Você ouve e você repete. Você ouve, você repete. Igual que eu estou dando uma palestra aqui, eu estou pronunciando as palavras, você vai ouvindo, você vai repetir. Você vai começar a refletir nas palavras. Eu vou dar uma dica, uma coisa que aconteceu comigo em português. Então, exemplo. Eu comecei a refletir nas palavras em português. Exemplo, tem uma palavra aqui, trabalhar. Então, eu sei que eu peguei uma palavra, trabalhar, e eu comecei a refletir, comecei a ver vários exemplos das outras palavras que terminam com ok. Exemplo, palha. Eu não sei se eu escrevi, acho que eu escrevi certo. Então, eu já sei que toda vez que eu tenho uma palavra que termina com HA, então eu vou pronunciar com A. Trabalhar. Palha.
Então, teve uma vez que eu estava conversando com meu irmão, ele falou assim, então a gente estava vendo batata palha. Aí ele falou que é batata paia. Falei, não, não é batata paia, é batata palha. Aí ele falou para mim, não, não pode ser batata palha, deve ser batata paia. Eu falei, calma, você tem que refletir na palavra. Então, você já pensou, quais outras palavras que você sabe que termina com H? Eu tenho trabalha, eu tenho palha, eu não lembro outras palavras, você já deve saber mais do que eu. Eu tenho outras palavras que com HA que eu pronuncio com LA. Trabalha, palha. Então, quando eu consegui, aí eu falei com ele, faz sentido, sentido. Então, começa a pegar as palavras, olhar, você começa a fazer o quê? Olhar o primeiro a palavra, olhar o final da palavra. Então, você já sabe que essas palavras são juntadas, não surgiu. Então, você utiliza a mesma lógica, a mesma técnica com todas essas palavras. Começa a olhar o início da palavra, o final, compara com as outras palavras, as pronúncias são mesmas, então você consegue pronunciar as palavras de boa. Um filme que eu recomendo, que eu não coloquei aqui, né, na minha apresentação, que é muito bom, que te ensina como que ele fala de história, igual que eu falei aqui, a história da formação das palavras e tal. Eu não sei se você já assistiu, chama-se Aquila and the Bee. Aquila, não sei se eu vou errar a pronúncia. Aquila and the Bee é um filme bem antigo. E até hoje o PB é sobre Spelling Bee. Acho que você já ouviu esse nome de Spelling Bee. Então, esse filme é bom, eles falam sobre palavras, como são letra, pronúncia. Então, ele, nesse filme, ensinou o quê? Para você conhecer a palavra, para você saber soletrar uma palavra ou pronunciar uma palavra, você tem que saber a história dessa palavra. Então, esse filme é muito bom. Eu tenho certeza que vocês estão escrevendo aí, Aquila and the Bee. Vocês podem assistir. Melhor se vocês podem assistir, já aproveita, assiste em inglês também. Porque através disso, vocês vão ouvir e repetir as palavras que vocês vão ver nesse filme também.